Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim gravar a tag Chico Buarque, literário. Então, eu vi essa tag no canal da Patrícia Pirota, foi ela que criou, vou deixar o link pro vídeo aqui embaixo. Eu não vi mais ninguém respondendo ainda, pelo menos não enquanto eu tô gravando aqui, mas dos canais que eu conheço, né? Talvez algum desconhecido já tenha gravado, mas se por acaso mais algum canal que eu conheço, que eu acompanho, gravar antes desse vídeo ir ao ar, eu deixo aqui embaixo também. Então consiste basicamente em associar músicas com categorias para associar com livros. Então ela pegou música e ou pelo título ou por um trecho da música ela criou uma categoria a ser associada com um livro. Mas eu vou deixar então aqui embaixo o link das músicas em ordem de categorias. E eu também espero que ela não se importe, eu criei uma categoria extra de uma música que eu particularmente gosto muito dele, que não estava ali. Então, vamos começar. Catástrofe. Então eu tô com uma colinha aqui, senão não vou lembrar. Então a primeira música é Cotidiano, um livro que você lê sempre. Então, eu já vou começar, né? Eu não tenho costume de ler, por exemplo, um livro todo ano, como foi o caso dela, que mencionou um livro que ela lê todos os anos, que tem a ver com a profissão dela, então eu não tenho esse costume. Eu tenho o costume de reler as marcações que eu fiz nos livros todas as vezes que eu tô limpando eles ou que eu mexo neles de alguma forma. Então eu vou deixar a foto da estantezinha menor e do criado mudo aqui agora. E toda vez eu limpo toda semana essa parte, porque é a parte que fica mais perto aqui, né? E toda semana eu demoro mais nisso do que no todo o resto do quarto, porque eu releio as marcações de todos os livros que estão nessas prateleirinhas. E quando eu limpo as grandes, que daí a cada 2, 3 semanas eu dou uma limpada no resto, eu também paro. Então eu demoro muito. Eu achei justo colocar aqui o que eu releio são as marcações. Segunda pergunta. Apesar de você, um livro que te dá esperança. Eu achei essa um pouco difícil, porque eu acho que eu leio mais livro de tirar a esperança do que de dar esperança. Mas eu escolhi esse aqui, que é A Música do Silêncio, do Patrick Rothfuss. Ele é o autor da série O Nome do Vento, das Crônicas do Matador do Rei, né? O primeiro é O Nome do Vento. É uma série de fantasia. E tem essa personagem que é a Auri, que ganhou um livrinho só dela, enquanto a gente espera o outro. E ela é muito, dá muita esperança. Então ela é diferente. Ela não se atém às coisas, ela sente, ela conversa com as coisas, ela sabe o que as coisas querem. E apesar do livro ser uma fantasia, ela é diferente de tudo isso. Então ela é muito especial, seria uma encarnação de esperança. Ela é a minha personagem favorita do Nome do Vento e da série. E eu fiquei muito feliz com esse livro também, cheio de marcações. Três, Construção, um livro com uma história triste e bonita. Eu tentei não pegar os livros que eu já tô falando desde que eu criei o canal, porque, né, os melhores de 2015 e os que eu li agora no começo do ano eu já falei muitas vezes. Então eu escolhi Caninos Brancos, do Jack London. Ele foi uma das minhas melhores leituras de 2014. Eu gostei muito mesmo. E ele vai falar basicamente de um cão, que na verdade ele tem um pouco de lobo na genética, que ele mora no bosque, né, na natureza, e ele vem a ter que ser domesticado, então é complicado para ele, e no final é muito bonito, eu acho muito bonito. Eu nunca li O Chamado Selvagem, que eu acho que acontece o inverso, mas esse aqui eu recomendo bastante. 5. A Banda, um livro que sempre te deixa feliz. Eu escolhi esse aqui, Dentro da Noite Veloz, do Ferreira Goulart, é um livro de poemas. E poemas me deixam feliz. O Ferreira Goulart foi o primeiro poeta com que eu tive contato. Eu, quando era criança, tinha um livro dele só com poemas de gato. E eu tinha um gato na época. E aí, acho que era Gato Gatinho o nome do livro, não sei. Eu sei decor os poemas até hoje, porque eu gostava muito. Então já tem essa coisa de que ele me traz lembranças felizes.
E tem particularmente um poema que me lembra muito minha mãe, então quando eu tô assim com saudadinha dela eu leio, que é esse aqui, Cantada. Então, principalmente o último pedacinho. Olha, você é tão bonita quanto o Rio de Janeiro em maio, e quase tão bonita quanto a Revolução Cubana. Então esse poema me lembra muito ela, ele me deixa felizinha toda vez que eu leio. Samba do Grande Amor, um livro que você esperou muito pra ler e foi uma decepção. Os Filhos de Anansi, do Neil Gaiman. Eu achei que a temática dele era uma temática que me interessaria muito. Eu já tinha lido várias outras coisas do Neil Gaiman e adorado todas, então eu peguei esse com bastante expectativa, fiquei bem louca pra ler. Eu achei ele bem ruim, não é assim só que ele não correspondeu às minhas expectativas. Eu realmente não gostei. 7. Cálice, um livro com uma história trágica. Eu ia colocar o Amuleto, porque eu acho, né, vou acabar mostrando ele tá aqui pertinho. Já falei dele, porque ele é uma história trágica em outro sentido, então eu tenho um pouco de receio de ler coisas assim sobre ditadura, porque são muito fortes. Eu tenho um bloqueio com uma violência física exacerbada, que é o que aconteceu, então os livros têm que ser assim, porque é verdade, né? Mas esse livro aqui, ele é trágico de uma outra forma, porque em momento nenhum a gente tem cena de violência física, mas a violência moral é muito forte, daí o final faz referência às pessoas que sofreram, e eu vou falar sobre ele, estou me preparando, mas então eu colocaria esse, mas, né, como eu falei que eu não queria ser repetitiva, eu peguei a Desumanização, do Walter Ugumãe, apesar de eu também já ter falado em algum vídeo sobre ele. Esse livro é muito trágico, ele é muito triste e ele é muito forte. Então, na verdade, eu não posso contar todas as tragédias que acontecem, porque seria spoiler, mas a primeira grande tragédia que acontece é que falece a irmã gêmea da personagem principal, que é a Hala, né? E a vida dela vira uma tragédia sem fim a partir daí. Então, foi esse que eu pensei falando em tragédia. 8. Acorda, Amor. Um livro que deveria ser mais conhecido. Então eu peguei dois. O primeiro é um livro brasileiro chamado O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Ele é um romance policial. E nos canais literários eu acho que ele não tá tão desconhecido, porque ele enviou, eu acho, para alguns canais. Eu particularmente li ele porque a Tati Feltrin leu e recomendou muito. E ela costuma ser bem sincera, assim, mesmo quando é publi. Eu não sei se esse foi publi, não me lembro. E eu sou bem chatinha pra romance policial, porque eu assisto muita série policial, Criminal Minds, eu adoro. Então, assim, geralmente eu consigo acertar muito cedo quem é, eu acho tudo muito óbvio. E esse livro, apesar de que o fim não foi totalmente inesperado pra mim, ele foi se construindo aos poucos, eu achei ele muito bom mesmo, então se você não conhece, conheça. Eu tenho ele no Kindle, ele é bem, eu paguei muito baratinho nele na Amazon, eu acho que R$5, e eu recomendo bastante, vou deixar a capinha aqui. E um outro é esse aqui, O Enigma do Oito, da Catherine Neville, esses livros horríveis da Roku, né, todo se despedaçando. Eu paguei muito caro nesse livro no aeroporto uma vez, eu tava sem nada pra ler, e a folha é branca, ele é todo... E eu comprei ele simplesmente sem saber nada sobre ele, eu nunca ouvi ninguém falar, até hoje, sobre isso aqui, mas também nunca procurei. Ele tem um segundo, não é bem continuação, dá pra você ler independentemente esse aqui, e não ler aquele que a história fica completa, mas pra ler aquele tem que ter lido esse. E ele é um romance histórico. Então ele vai falar sobre o xadrez do Carlos Magno, como se esse xadrez tivesse tido propriedades mágicas e comandado aí alguns reis, alguns reinados. Então ele vai mesclar esses acontecimentos na época de Carlos Magno com a Revolução Francesa, porque uma abadia está escondendo esse xadrez durante a época da Revolução Francesa, e como isso vai se relacionar com a época atual, digamos assim, principalmente ali no surgimento da OPEP. Então, do petróleo, no caso, das organizações de petróleo. Então, eu achei ele muito bom, eu gosto muito dele e do próximo, que se chama O Fogo. Vou deixar a capinha do outro aqui. E se você não conhece e gosta dessas coisas mais históricas, eu recomendo esse aqui. 9. João e Maria, um livro infantil. Eu ia colocar Matilda, mas já foi a resposta da Patrícia Pirota, então... Acho que Matilda muita gente conhece. Então eu vou colocar um bem infantilzinho mesmo. Eu não tenho ele aqui em mãos, mas eu vou deixar a capinha.
Ele é da Sylvia Ortoff, se chama Fada Cisco Quase Nada. Eu li ele quando eu era muito pequena e minha mãe lia pra mim, e daí quando eu aprendi a ler eu lia muito. E ele vai contar a história de uma fadinha que ela é muito pequenininha, do tamanho de um cisco, e ela mora numa rosa e ela entra no quarto das crianças pra bagunçar. Então ensina como você se evitar a fada cisco e coisas assim, pra que ela não entre e bagunçar seu quarto. E tem um episódio da minha vida que a minha mãe encontrou uns ciscos na parede, assim, de casa, uns ciscos de giz, sei lá, canetinha. E veio perguntar pra mim, eu tinha acho que uns 3 anos, e ela veio perguntar o que era aquilo. E eu falei que não tinha sido eu, que tinha sido a fada cisco que tinha riscado a parede. E então ela perguntou, será que a fada cisco riscou outros lugares? E eu comecei a entrar atrás dos móveis, do sofá e das coisas, e a fada cisco tinha riscado bastante coisa. E eu tive que ajudar a fada cisco a limpar, então não se faz isso com as pessoas, fada cisco. Próximo, Roda Viva, um livro que tenha te feito chorar muito. Eu não costumo chorar, apesar de eu ficar bem mexida assim com as coisas. Então eu tive que ser um pouco óbvia e colocar o Germinal. Porque esse livro é muito forte, então eu chorei nele. E nos Miseráveis eu chorei também em algumas partes, mas eu acho que o Germinal ainda tá um pouco menos falado aqui que os Miseráveis. E então, eu fico assim, os livros mexem muito comigo, mas chorar é raro, então eu não consegui pensar numa coisa menos óbvia do que o Germinal. 10. Não, esse já era o 10. 11. Homenagem ao Malandro. Um personagem malandro, mas que você goste muito. Eu não consegui pensar. A própria Patrícia Pirota falou que criou essa categoria para o Brás Cubas. Mas eu pensei no Rei da Noite, que é de João Ubaldo Ribeiro. Esse livro é muito bonito. E ele é um livro de crônicas, então na verdade o malandro seria ele mesmo. Não é totalmente malandro, mas ele fala bastante da boemia, dos bares e das festas, e tem um pouco de malandragem nele. Eu comprei sem saber nada sobre, porque estava muito barato, acho que foi R$3 nele. E eu gostei muito, muito mesmo. O João Baldo Ribeiro tem bastante interesse em ler outras coisas dele graças a esse daqui. E aí a categoria extra seria Geni e Zeppelin. E se você não conhece essa música, conheça. Tem uma interpretação da Letícia Sabatella que também é maravilhosa. Vou deixar aqui embaixo o vídeo das duas interpretações, do Chico e dela. E eu associei com um livro que deu um tapa na cara da sociedade. Simplesmente porque essa música é muito forte e ela joga, né, muita coisa na cara da sociedade. Então eu escolhi Precisamos Falar sobre o Kevin. Eu já falei um pouco dele em alguma coisa, mas eu gostaria de ter falado mais porque ele é muito bom. E esse livro é todo um tapa na cara da sociedade. Então, se por um acaso você nunca ouviu falar nele, ele vai contar... Ele é um livro só de cartas, todo escrito em cartas. Quem conta cartas é a Eva, que é a mãe do Kevin. E nós sabemos desde o princípio que o Kevin promoveu um massacre na escola, matou colegas e uma professora. E nós vamos acompanhar as cartas que ela envia para o marido. E nessas cartas nós vamos acompanhar o que está acontecendo na vida dela depois, né, do Kevin ter feito isso, ter ido preso. Vamos acompanhar algumas visitas dela ao Kevin. E ela vai lembrar muito de tudo, desde quando ela só namorava, né, o marido. E que ela não queria ser mãe, ela não tinha esse desejo. E como a sociedade foi pressionando ela até que ela resolveu que ela tinha que ser mãe. E como foi muito complicado todo o processo de gravidez, de ter o Kevin, a infância do Kevin toda, até chegar onde chegou. Então eu acho que a sociedade precisa disso, dessa parte de que, né, a mulher é levada a muitas coisas às vezes. Então esse vídeo já deve ter ficado muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu dei uma roubadinha, coloquei mais que um livro em algumas categorias, mas é muito difícil escolher um só. Fiquem à vontade pra fazer, né, a tag, até que ela não me pertence. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, então, pra todas essas coisas. E deixem aqui no comentário se vocês também responderem, ou quais outras músicas do Chico Buarque vocês gostam, e que categorias vocês associariam a elas. E até a próxima!